Te peço alguns minutos da sua atenção para falarmos mais uma história da Bíblia, amém? Deixar aqui três versículos da Bíblia para nós meditarmos, amém? Tem primeiro a Samuel capítulo 17, do versículo 49 ao 51. Fala aqui da batalha de Davi com Golias, amém? Versículo de número 49 do capítulo 17 de 1 Samuel. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando-o, e Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Glória a Deus. Davi, ele enfrenta o filisteu e ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o exército de Israel estava 40 dias, eles estavam atormentados, eles estavam acuados com o guerreiro. Ou seja, existem duas formas de ter uma batalha, de ter um confronto. A primeira batalha é um exército contra o outro exército. Aquele que matar mais gente ali vai ser o campeão, vai vencer a batalha. E existe outra forma, que é um guerreiro desafiar outro guerreiro, para assim não ter muitos prejuízos de muitos guerreiros, de muitos soldados, não evitar de ambas as partes morte entre os soldados. E aqui o que estava sendo proposto pelo lado dos filisteus era que alguém do exército de Israel, do exército do povo de Deus, liderado por Saul, viesse a enfrentar o guerreiro filisteu. Aqui estava tendo um confronto entre um guerreiro com outro guerreiro. E a Bíblia diz que durante 40 dias o exército de Israel estava recuado. Eles estavam envergonhando o nome de Deus, porque eles representavam Deus na terra, ali liderado por Saul, que tinha sido escolhido para ser rei e liderar aqueles homens. Se nós olharmos pela ótica humana, segundo a Bíblia diz que quando lá em 1 Samuel capítulo número 8, quando Deus ele manda que Samuel vai ungir a Saul, a Bíblia diz que Saul é um gigante, porque o homem mais alto sobressai sobre os ombros de Saul. Ou seja, então pela ótica, qual o homem que estava apto para enfrentar Golias? Saul. Ou seja, primeiro por ser escolhido por Deus, por ser ungido por Deus e também pela sua estatura. Tanto na ótica espiritual como na ótica humana, Saul seria o homem mais preparado. Mas por que Saul não enfrentou Golias? Simples, Saul tinha desviado do caminho do Senhor, ele tinha desobedecido a Deus pela sua soberba, pela sua ganância, ele tinha desobedecido a ordem de Deus, tinha saído do centro da vontade de Deus e ele sabia, sua consciência, ele era consciente que Deus não estava com ele, porque Deus já tinha o rejeitado. Então, para se vencer aquela batalha, não era somente com treinamentos humanos, mas tinha para enfrentar o gigante Golias, tinha que ser um homem cheio de Deus. Nós vemos várias passagens da Bíblia, tem o exemplo de Gideão, tem o exemplo de Josafá, homens que não precisaram batalhar. O exemplo de Asa, que quando o homem está no centro da vontade de Deus, o gigante, o exército do inimigo, por numeroso que for, se estivermos no centro da vontade de Deus, Deus vai na frente exterminando para nos dar vitória. Davi sabia disso. Davi ele pega um momento oportuno
ele pega uma oportunidade para sair do anonimato, para sair da rejeição, para a glória, para o ápice. Davi, a Bíblia diz que ele era rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Davi era o 8º filho de Jessé, rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Davi, quando ele vem chegando no arraial para levar ali alimento para os seus 3 irmãos mais velhos, que faz parte do exército de Israel, quando ele vê o exército dos inimigos afrontando o exército do povo de Deus, Davi, ele já começa ali a se doer, já começa ali a querer enfrentar aquele gigante. E ele não aceita, porque ninguém sabe, só ele e Deus, que ele já enfrentara urso, leão no campo para salvar as ovelhas do seu pai. Davi está no anonimato. E Davi, ele pega uma oportunidade quando aquele homem diz, aquele guerreiro diz que não há Deus que possa o vencer. Quando ele afronta o nome de Deus, Davi fala: agora eu peguei ele. Agora eu peguei ele. E Davi, ele cria mais ânimo ainda, mais vontade ainda, quando alguém vira para ele e fala: olha, o rei falou que quem vencer esse gigante, a família será isenta de imposto e se casará com sua filha. Grande oportunidade para Davi. Ganhar moral com o pai, com os irmãos. Se os pais e os irmãos não vão pagar imposto por conta de uma atitude de Davi, acabou a rejeição. Se Davi vai conseguir casar, se Davi é rejeitado pelo pai e pelos irmãos, qual é o pai de família que vai querer entregar a filha em casamento para Davi naquela época? Que eram os pais que escolhiam o casamento para as filhas. Ou seja, Davi, ele acha que 2 oportunidades, grande oportunidade de sair do anonimato e ser honrado, ser respeitado, tanto dentro da casa dos seus pais, como fora de casa, para a sociedade. A Bíblia diz que Davi chega para Saul, Saul zomba dele, ele começa a contar seu testemunho, e ele enfrenta Golias com a seguinte palavra: tu vem a mim com armas, e eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Davi pega 5 pedras, e a gente vai ver na história, a gente vai estudar na história de Davi, no decorrer da história de Davi, vamos ver que existia 5 gigantes. Os outros depois foram mortos por soldados de Davi, pelo gigante Davi, mas isso é outra história. Quero focar aqui nesse Golias, que eram 5 Golias. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi, ele crava, pega uma pedra, ele usa somente uma pedra, que ele poderia ter usado as 5, mas ele usou uma, porque eu creio que Davi, ele foi preparado para os 5. Se ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, ele ia confiante que Deus ia dar a sua vitória, porque não era o nome somente de Davi que ia ser honrado, mas antes do nome de Davi ser honrado, o nome de Deus ia ser glorificado. Porque quando Davi, ele vence Golias, os outros filisteus saem correndo, e a notícia, qual a notícia que eles vão falar? O exército de Israel, o Deus de Israel, lhe entregar a vitória pela mão de um menino. Aí só pode ser por intermédio da divindade dos judeus, porque não tem uma lógica para dar uma explicação que um menino que vive num campo com uma funda e uma pedra. Ou seja, então Davi, ele falou: vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Só que Davi tinha que fazer algo, porque nós somos vaso para ser usado na mão de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte
de vaso, de ficar na posição, de ter visão. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi, quando ele pega a pedra, que ele finha, joga, põe na funda aqui, ele lança a pedra é cravada na testa do filisteu. E a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. Se ele cai com o rosto em terra e a pedra pegou em sua testa, então não foi a força da pedra que jogou Golias, porque ele não caiu para trás, ele caiu sim para frente. Ou seja, alguns falam que a mão de Deus empurra Golias. Eu quero ir pela ótica do homem, que a pedrada fez ele ficar tonto. Ela cravou em sua testa e ele ficou tonto, e com a tontura ele caiu. Só que nós vemos o jovem Davi, quando vê Golias no chão, com o rosto em terra, ele não vai comemorar a vitória. Ele corre para cima. Como ele não tinha espada, não tinha uma arma letal que matasse aquele guerreiro, ele toma a própria espada do inimigo e corta sua cabeça e elimina o gigante. Gigantes que se levantam em nossas vidas, nós temos que ir para a batalha com ele, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, mas nós temos que ir até o final, até ver ele ser esmagado, até ver ele ser trucidado. Não podemos contar a vitória antes do tempo. Muitos de nós entramos em campanha, entramos numa batalha a favor, contra algum gigante, só que nós desistimos da batalha. Quando nós vemos o gigante tonto, nós contamos vitória antes do tempo e deixamos Deus de lado e abandonamos a Deus e nos desviamos. E quando o gigante se levanta, ele se levanta com mais fúria, com mais ira. Então vamos aprender com Davi. Quando enfrentarmos gigante, vamos até ver o gigante estar com a cabeça cortada. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vai, enfrenta seu gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas não desista quando ele estiver tonto. Mata, extermina, arranca todo o mal pela raiz. Não deixa segundo plano, não deixa porta de escape. Quando tu se entregar para Deus, se entregue por completo. Vá por completo, que Deus vai contigo enfrentar esse gigante. Seja urso, seja leão, seja gigante que esteja enfrentando o povo de Deus, Deus vai te levantar e vai te usar para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida.